Qual o primeiro sinal de que a menopausa chegou? Antes, a menopausa é o climatério, né? Que muita gente nem conhece. Exatamente. Bom, com relação à menopausa precoce, na verdade, a gente considera ela precoce quando ela acontece antes dos 35 anos. Dos 35 em diante, ela pode acontecer em qualquer época. Ela é mais comum de acontecer entre os 45 e os 50. Então, 35 já não é precoce? 35 já não é precoce. Olha, dos 34 para baixo, a gente considera precoce. E com relação a coisas que levam isso a acontecer, na verdade, não é que o sedentarismo, a obesidade e o tabagismo promovem isso de acontecer, não. É que quando acontece de maneira mais grave. Porque o que acontece na menopausa é que a falta de hormônio feminino, o estrógeno, basicamente, causam algumas mudanças metabólicas no corpo da mulher que já expõem elas a alguns riscos específicos, né? Como alteração de colesterol no sangue, aumento de risco cardiovascular, né? Risco de infarto, risco de derrame cerebral, etc. Então, se a paciente é sedentária, obesa e fuma, ela pode ter um risco muito maior de ter qualquer uma dessas complicações. Então, não é que uma coisa leva a outra, é uma coisa que complica a outra. Né? Na verdade, o que leva a pessoa a ter uma menopausa precoce é a genética mesmo. Né? Ela tem menos óvulos guardados no seu ovário do que a média das mulheres. Então, o estoque acaba mais rápido. O que é, assim, fisiologicamente, para as pessoas entenderem? Você citou a questão dos óvulos, do estoque. O que é fisiologicamente a menopausa, doutor Rodrigo? Na verdade, o que acontece é o seguinte, os ovários da mulher funcionam como um depósito, né? Desde que ela é um bebezinho, um feto dentro do útero da mãe dela, os ovários passam a guardar os óvulos e à medida que o tempo vai passando, a mulher vai desperdiçando alguns desses óvulos, até que chega num momento em que eles acabam, né? Isso acontece a partir dos 35 anos, em média, né? Geralmente em torno dos 45, 50. Então, a partir do momento em que o ovário da mulher não consegue mais ovular, ou seja, não consegue mais produzir óvulos para serem liberados, o perfil hormonal dela deixa de existir. Porque é exatamente o folículo, né? Ou seja, a organela dentro do ovário que produz o óvulo para ser ovulado, que produz o hormônio. Então, se tem poucos folículos, tem pouco hormônio. Então, a mulher entra num padrão hormonal muito, muito baixo e esses sintomas todos que foram citados e que nós vamos discutir mais adiante são pela falta de hormônio. Que causa tudo isso, né? Bom, com as consequências psicológicas ou sintomas psicológicos, eles já de cara aparecem, Anísia, ou não? A primeira mulher sente mesmo os sintomas físicos e tal, e depois ela começa também, ou os hormônios, a baixa de hormônios já afeta a mulher também emocional e psicologicamente? Pode afetar ou não. Na verdade, algumas mulheres nem relacionam, né? Nem se dão conta de que estão passando por esse momento, né? De repente, o que é comum acontecer, né? A mulher, às vezes, ela não tem uma tendência à depressão e de repente, o comportamento dela começa a alterar. Então, a gente desconfia que pode ser alguma questão hormonal que pode estar atravessando, né? Agora, se a pessoa já tem uma história, já é uma pessoa mais depressiva, né, já sofreu algum episódio de depressão antes de entrar no climatério, né, quando começam essas alterações hormonais, e aí a gente já tem que estudar cada caso, né? A experiência vai variar muito de mulher para mulher. Sim, a gente sabe que tem a irritabilidade, às vezes tem insônia, mas esses sintomas, eles, claro, a mulher vai ficar irritada, né? De passar também os calores, né? Claro que essa condição vai deixar a mulher mais irritada, mas isso vai variar muito de mulher para mulher. Tem mulher que fala assim, eu nunca senti calor nenhum, não passei por isso, então vai variar muito, vai depender da história de cada uma. A maioria sente o calorão, doutor Rodrigo? 70% ou mais. Na verdade, é o que ela disse. Tem pacientes que sentem, mas aquilo não incomoda. Então, não passa a ser uma queixa. Né? A maneira como a mulher vive o seu dia a dia, as relações interpessoais que ela tem, prática de esporte, tem várias coisas que interferem no tanto que a presença do sintoma causam sofrimento para a pessoa. Então, tem paciente que sente uma onda de calor assim, episódica e é extremamente incomodada com isso, e tem aquela paciente que sente de 5 em 5 minutos e não está nem aí. Não liga. Então, é muito pessoal, né? Sim, interessante. É uma experiência bem pessoal, né? Acho que depende muito do que a mulher está vivendo. Tem aquela mulher que está passando por essa fase, os filhos já estão saindo de casa, né? Então está entrando
naquela fase que ela vai ganhar mais tempo para ela mesma, então ela começa a se observar melhor, de repente vai ter mais tempo ali com o marido. Então ela vai fazer ter atividade física que ela talvez exatamente, não tinha ela antes. vai ter que reorganizar a vida dela. E tem casos de mulheres que trabalham muito, né, que estão no ápice da carreira, né, e aí de repente ela não vai ter nem muito tempo para poder ficar observando, pensando, ela já está engatada. Claro que vão ter alguns sintomas, mas vai variar muito, né? Cada uma vai dependendo passar de da uma qualidade de vida, né? Se pratica algum esporte, claro que vai fazer diferença, né? Com certeza. A pessoa que não pratica esporte, a tendência é engordar. Você fala, a menopausa engorda, vai depender muito. Se a mulher tem uma boa alimentação, e se ela pratica esportes, a tendência é que isso não aconteça, né? Pelo menos na mesma proporção de alguém que não pratica esporte, né? Existem alguns mitos relacionados à menopausa e eu queria que vocês falassem se é mito mesmo ou verdade. Por exemplo, quanto antes a menina menstruar, antes ela terá a menopausa vai chegar, né? As pessoas falam isso. Isso é verdade ou mito? Esse é mito. É exatamente o oposto. Meninas que menstruam muito cedo entram na menopausa muito tarde. E mulheres que menstruam muito tarde entram na menopausa mais cedo. Porque tem a ver com a reserva, igual eu estava falando, né? O estoque. Existem pessoas que podem ou precisam de medicação para aliviar esses sintomas ou eles não são indicados? Olha, a terapia hormonal, né? Ou seja, o uso de hormônios externos, exógenos, para tratar os sintomas da menopausa, resolvem todos eles. Então, durante muitos anos foi uma coisa assim, muito óbvia, né? Se está entrando nessa fase e existe esse desconforto, devemos tratar. Só que com o passar do tempo descobriu que os efeitos colaterais que a medicação pode causar são muito graves. Então ficou uma coisa muito faca de dois gumes, né? Você tem um benefício muito grande ao risco de ter uma complicação muito séria. Então, hoje em dia, o que é preconizado é que os casos sejam decididos individualmente. Então, daí a necessidade de ter um profissional que conheça bem aquela paciente, né? Avalie bem os riscos, consiga fazer os exames complementares que vão definir melhor se o risco é alto ou não e a necessidade também. Acho que principalmente do ponto de vista de desconforto para a paciente, né? Igual eu tinha falado anteriormente, tem paciente que não sofre Lida muito. bem, Então, ela precisa de hormônio? Provavelmente não. E tem aquela que precisa com certeza. Então, né, ter esse tato, ter esse feeling, né, do que é seguro e o que não é e se é necessário ou não, é muito importante. Muito pessoal, muito importante, com certeza. Tem pessoas que às vezes têm uma profissão que ela vai ficar muito incomodada se ela tiver esses sintomas todos. Uma pessoa que viaja muito, ela está sempre em reuniões, imagina, vê um calorão de uma hora para outra, ela está ali com outras pessoas e precisa administrar isso. Então, cada pessoa é um indivíduo. Você recebe, Anísia, mulheres te procuram por causa da menopausa ou ainda elas acham que vão levando e qual a importância também de ter um profissional da área da psicologia para ajudar ela a enfrentar esse momento, esse tempo? Não especificamente por causa da menopausa, né? Na verdade, nessa fase acho que tem os dois lados, né? A mulher já está muito experiente, ela tem um ganho aí que é a experiência de vida, né? Então, muitas vezes eu acho que é o caso da mulher valorizar essa história que ela tem, valorizar esse momento da vida, porque ela está, como você disse no início do programa, né? Envelhecer não tem como a gente fugir, né? Todo mundo vai passar por essa fase. Então, geralmente as mulheres nessa idade procuram por diversos né, assuntos, assim, cada uma com seu problema, não necessariamente pela menopausa, né? Mas a menopausa, o climatério está ali presente, faz parte da vida da pessoa, né? Mas não necessariamente por causa disso, né? Geralmente as mulheres que me procuram, não por causa da menopausa. Não especificamente. Não. Sim. Os exames, doutor Rodrigo, para definir que realmente a mulher entrou na menopausa. Primeiro, ela tem o climatério, ou seja, a menstruação começa a falhar. Vamos falar só rapidamente sobre esse processo aí, porque tem gente que fala assim, olha, eu não sei ainda se eu estou ainda entrando, porque eu menstruei já tem muitos meses, agora veio de novo. E aí? Na verdade, o tema que as pessoas tratam como menopausa, na verdade, chama climatério. Né? Climatério é um período de tempo onde a mulher passa por esses sintomas. Né? Começa com a irregularidade menstrual,
depois evolui para cessar a menstruação, né? Essa parada, essa última menstruação que a mulher tem, isso sim é a menopausa, por definição. Mas então, em torno da menopausa vem a irregularidade menstrual, a alteração de humor, né? A mulher tende a ficar mais para baixo, não chega a ser depressão, nada grave, mas tem uma flutuação de humor evidente, né? Além disso, ganho de peso, perda de libido, alteração do perfil de colesterol, triglicéridos, o perfil lipídico que a gente chama, né? Insônia e perda da densidade óssea. Tem nada bom nessa menopausa? Não, coisinha só boa. E eu não falei dos fogachos, que é o sintoma mais prevalente. Olha, muitos anos atrás, eu vou deixar você continuar, porque eu me lembrei que muitos anos atrás eu entrevistei lá, como diz o Cláudio, lá no Lourdes, quando a Rede Super era em outro lugar, em outro bairro, as pessoas assistem a gente do Brasil todo, é uma outra região aqui de Belo Horizonte. E o médico, assim, tudo animado, fofo demais, um beijo pra ele, não vou falar quem é, mas ele falou assim, a menopausa é a melhor fase da mulher. Eu falei, porque não é com você, doutor. Falei, né, porque não é com você, realmente não é fácil. Mas depende muito também, como a gente está falando aqui, dessa cabeça da mulher, né, Anísia? Daqui a pouco eu quero só que você fale. Só terminando aqui, doutor Rodrigo, você estava falando desse processo todo, né? E aí, quando ela está vivendo esse processo, quais são os exames que... São exames hormonais? Os exames complementares. A dosagem de hormônio, ou seja, saber se os níveis de FSH, LH estão subindo, que seria a confirmação, né, laboratorial de que está acontecendo isso, não é obrigatória. Aliás, ela é até dispensável. Porque os sintomas clínicos são tão evidentes que não há dúvida que é isso que está acontecendo, né? Não existe nenhum diagnóstico diferencial crítico para quadro de climatério. Mas outros exames, sim, são importantíssimos, né? Como a mamografia, ultrassom transvaginal para avaliação de útero, né, e ovários, alguns exames de sangue, né, como eu já falei, o colesterol, triglicérides. Então, existe uma bateria de exames que a mulher faz nessa fase de acordo com os riscos que ela está passando naquela idade, né? Tireoide, diabetes, hipertensão. Então, é uma série de avaliações que precisam ser feitas para, primeiro, decidir sobre a terapia hormonal e, segundo, saber se está tudo bem, mesmo que não vá ser estabelecida a terapia hormonal, né? Tem que saber se para aquela fase da vida a mulher está saudável ou não. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.